Graça e paz. Daremos continuidade aos nossos estudos, cujo título é Examinai as Escrituras. E o tema dessa videoaula é como se deve ler a Bíblia. Antes de darmos início aos nossos estudos, queria convidar você para uma breve leitura da Palavra de Deus que fica em Lucas 4, de 16 a 21. Lucas 4, de 16 a 21. E assim diz a palavra do Senhor. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. O tema da nossa lição ela é muito interessante. E para começar, temos que ter em mente dois pontos muito importantes. Primeiro ponto: a Bíblia ela não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual, é um livro que contém verdades espirituais. Por isso nós devemos pedir discernimento ao Espírito Santo para que nós possamos compreender perfeitamente qual é a sua mensagem para as nossas vidas. E outro fator também muito importante que nós não podemos deixar de falar é que o tema proposto ele não é um conjunto de métodos descritivos para nos auxiliar na leitura da Bíblia, e sim com que sentimentos nós devemos lê-la. E levando isso em consideração, tendo em mente, o que vocês sentem quando leem a Bíblia? Sentem prazer? Sentem cansaço? Sentem alegria? Sentem tédio? Vocês consideram a Bíblia um livro fácil de ler? Infelizmente, muitos crentes têm dificuldade em ler a Bíblia. Acham ela difícil, cansativa e pouco interessante. Deus não quer que seu livro seja um livro tedioso e que sua leitura seja um dever para cada um de nós, mas sim uma alegria. Por isso nós precisamos entender que, quando nos convertemos, passamos a ter vários relacionamentos com Jesus. E darei alguns exemplos desses relacionamentos que servirão de base para que possamos compreender com que sentimento nós temos que ter ao ler a Bíblia. Como passamos a ter um relacionamento com Jesus, nós passamos a ser parte da noiva de Jesus. O profeta Isaías, em Isaías 61:10, ele diz assim: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva se enfeita com joias. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, de 24 a 27, ele compara o relacionamento entre Cristo e a sua igreja como um relacionamento entre marido e mulher. Tendo em vista essa personagem, baseado nessa personagem, o noivo, a noiva,
Como nós devemos ler a Bíblia então? Quando você recebe uma mensagem do seu noivo, como vocês leem essa mensagem? Vamos dar um exemplo em que o seu noivo ou a sua noiva, seu marido ou mulher, namorado ou namorada, lhe escreveu uma mensagem de 60 linhas. Como que você a lê? Você lê o primeiro parágrafo, o parágrafo do meio e o último parágrafo e descarta todo o restante? Você lê somente o primeiro parágrafo? Ou você simplesmente descarta a mensagem sem ao menos ler qual é o seu conteúdo? Acredito que não. Acredito que quando nós lemos uma mensagem de uma pessoa que tem um relacionamento próximo conosco, nós temos o interesse e a vontade de ler essa mensagem completamente, não é verdade? E quando você está lendo essa mensagem, o que você sente? Normalmente nós sentimos alegria e prazer. E se Jesus ele é o nosso noivo e nós somos a noiva, como que nós devemos ler a Bíblia então? Nós devemos ler a Bíblia completamente, como se fosse uma carta de amor do noivo para a sua namorada. E é interessante nós entendermos que muitas das vezes achamos trechos difíceis descritos na Bíblia e, levando em consideração esse exemplo, quando você encontra algum texto, alguma parte dessa carta do seu noivo, da sua noiva, da pessoa que você tem relacionamento, você acha difícil, o que você faz? Você descarta essa parte difícil, ignora ela? Ou você busca compreender, entender o que está sendo escrito para que você possa realmente compreender qual é a mensagem que o seu noivo ou que essa pessoa está lhe querendo dizer, né? Então, nós damos total e completa atenção a essas cartas, aos escritos que as pessoas que nós achamos importantes nos mandam. Da mesma forma, nós temos que ter esse mesmo sentimento quando nós lemos a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia completamente como uma carta de amor. E quando nos deparamos com passagens difíceis, nós temos que buscar compreender o que está sendo escrito para que nós possamos realmente entender de forma geral qual é a mensagem que Jesus quer nos passar. Um outro exemplo de relacionamento que nós entramos quando nós passamos até uma vida com Cristo é de viajantes para o lar de Jesus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós sabemos que Jesus foi preparar um lugar para nós junto a Ele. E também sabemos que esse mundo não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos, viajantes, nós estamos aqui somente de passagem. E baseado nessa personagem, o viajante, como nós devemos ler a Bíblia? Quando você vai viajar para um lugar desconhecido, que recursos você usa para chegar ao destino desejado? Quando nós estamos nessa situação, normalmente nós usamos um mapa, um roteiro, não é verdade? Dificilmente nós iríamos para um lugar que nós não conhecemos sem nenhuma ferramenta que pudesse nos auxiliar como chegar a esse destino, não é verdade? Nós levaríamos um mapa, levaríamos um roteiro, um desenho, um esboço do lugar que
nós queremos chegar, enfim, nós iremos munidos de tudo que seja preciso para uma perfeita e segura viagem até o nosso destino. E se você tem um mapa, ou um GPS, ou você está usando o Google Maps, onde que você deixa ele? Onde você guarda ele? Não, você deixa ele lá no porta-mala? Não, não é verdade. Você deixa sempre ele à vista, sempre ao alcance das suas mãos. Da mesma forma, nós, como viajantes, devemos consultar a Bíblia constantemente. Como peregrinos e forasteiros, estamos viajando para o nosso lar celestial. E a Bíblia é o nosso mapa de viagem. E esse mapa de viagem ele é muito importante para que nós possamos ser guiados pelo caminho correto, para que nós possamos estar seguros de que chegaremos ao destino sem maiores empecilhos. Porque muitas das vezes nós podemos encontrar obstáculos, podemos encontrar encruzilhadas, e poderíamos até mesmo nos dispor e dispensar o mapa, e conforme o ditado diz, quem tem boca vai a Roma, irmos buscando informações a cada momento, em cada dúvida que nós tenhamos em chegar a esse destino. Mas isso é um tanto quanto perigoso, não é verdade? Porque vai depender muito da índole da pessoa que está te passando a informação. Alguns podem te passar uma informação correta, mas no entanto outros não. Outros podem te passar uma informação equivocada ou até mesmo por maldade te indicar um caminho errado. Então, para a nossa caminhada cristã, para uma caminhada de segurança, nós devemos consultar a Bíblia constantemente, porque ela é o nosso mapa que indica o caminho certo para chegarmos ao nosso destino, que é a nossa morada junto com Jesus. Um outro relacionamento que nós podemos ter como exemplo também, quando nós passamos a ter um relacionamento com Jesus, é de alunos na escola de Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 20 a 21, ele diz assim: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. É sabido que quando nós nos convertemos, nos tornamos discípulos de Jesus. E sendo assim, somos alunos da escola dele. E baseado nessa personagem, o estudante, como devemos ler a Bíblia? Você conhece alguma escola que ensina sem que o aluno tenha um livro-texto, um texto base? Todas as disciplinas que nós estudamos durante o nosso período escolar, ou que estamos estudando, possuem um livro que serve como referência, serve como texto para as aulas do professor, para os estudos do aluno. Acredito que nunca nós nos deparamos com uma escola que não tivesse livros, ou que o professor passasse o conteúdo de suas aulas aleatoriamente, sem ter uma base curricular para as suas aulas. O próprio sistema de ensino no Brasil possui uma base curricular com conteúdo programado para cada matéria, para cada disciplina, em todos os anos escolares. Então é impossível conceber uma escola que não possua um livro-texto que sirva de base para os estudos. E uma outra coisa que nós precisamos notar é também que o aluno, quando está na sua vida acadêmica,
ele precisa ser aprovado. E para ser aprovado, o que ele precisa? Precisa se dedicar. É impossível um aluno passar de ano, ser aprovado sem se dedicar. Ele tem que ler os livros, ele tem que fazer os exercícios, ele tem que realmente se dedicar, ter persistência nos estudos para que ele possa ser aprovado. E como alunos, nós, alunos de Jesus, devemos consultar a Bíblia diligentemente. Nós somos alunos, discípulos de Jesus, e como tais devemos aprender de Jesus. Como os alunos da escola dele, o nosso livro-texto é a Palavra de Deus. E estudar a Bíblia exige dedicação, exige tempo, porque nós não podemos estudar a Bíblia superficialmente. Para sermos aprovados pelo Senhor, devemos manejar diligentemente a sua palavra. É impossível nós alcançarmos a medida do varão perfeito, é impossível para nós sem que não haja um estudo diligente da palavra de Deus. Um outro tipo de relacionamento que nós entramos quando nós nos tornamos salvos em Jesus Cristo é de soldados no exército de Jesus. Em 2 Timóteo 2:3 lemos: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós sabemos que a vida cristã é uma constante luta contra as forças do mal. E por isso nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E baseado nessa personagem, o soldado, como devemos ler a Bíblia? Como deve ser o preparo do soldado para a luta, para defender sua pátria, quando ele é chamado? E todo soldado, quando ingressa na vida militar, ele há de passar por um tempo de preparação. Até mesmo os soldados que são preparados, já são preparados, eles vivem em constante reciclagem, em constante exercícios, para que aquilo que foi aprendido não seja esquecido. Ele procura sempre se encontrar preparado para a batalha. E o que acontece com o soldado quando ele quebra o código militar? Quando o soldado quebra o código militar, ele normalmente sofre alguma punição, não é verdade? Ou ele fica preso, ou tem que pagar algum tipo de castigo. Enfim, a sua desobediência não passa despercebido. E muitas vezes, dependendo do grau de desobediência, da sua conduta perante as normas, as regras e os códigos, ele pode ter mesmo ser expulso da corporação, não é verdade? Pode ir até ser preso. E nós, como soldados de Jesus, nós devemos consultar a Bíblia conscientemente. Ninguém pode seguir a carreira militar se não tiver plena consciência das funções e do comportamento que deve ter um militar. Essa é uma carreira que tem que ser seguida conscientemente, pois o soldado precisa entender perfeitamente os códigos militares. E é importante ressaltar que no Salmo 119, o autor diz assim: mais sábio que os seus inimigos, compreende mais que todos os seus mestres, e é mais prudente que os idosos. Por quê? Segundo o autor, ele diz assim: porque guardo os seus preceitos. E nós, como bons soldados, devemos guardar todos os mandamentos, todas as prescrições, todas as regras de conduta que Jesus deixou para nós. A Bíblia, ela é o nosso manual de conduta
é o nosso manual de regras, nosso manual de práticas. Por isso, nós temos que fazer uma consulta consciente e temos que ter consciência que todos aqueles códigos, tudo aquilo que está sendo prescrito para mim e para você precisa ser obedecido. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, não podemos deixar que a nossa própria vontade, o nosso eu, quebre, né, não obedeça aquilo que está descrito, porque nós podemos sofrer sérias punições. Não que Deus vá nos castigar, mas nós podemos sofrer nós podemos sofrer consequências dos nossos atos, da nossa rebeldia, e nós mesmos sermos prejudicados por causa da nossa desobediência. Então nós, como bons soldados, devemos guardar todos os mandamentos do nosso general, que é Jesus Cristo. E em João 15, 14 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Em João 14, 21 também diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Dessa forma, irmãos, nós voltamos ao ponto inicial. Já que Jesus é o noivo, como nós podemos demonstrar o nosso amor a Ele? Obedecendo às suas ordens contidas na palavra de Deus. E concluindo a nossa videoaula, como nós poderemos ler a Bíblia então, tendo em vista todos esses pontos, todos esses aspectos que nós colocamos nessa videoaula? Nós devemos ler a Bíblia completamente, como uma carta de amor. Nós devemos ler a Bíblia constantemente, como um mapa de viagem. Nós devemos ler a Bíblia diligentemente, como um livro-texto, e conscientemente, como ordens militares. E acredito que se passarmos a ler a Bíblia assim, tendo esses personagens em mente, a nossa leitura nunca mais será tão tediosa e a Bíblia passará a ser um livro muito interessante para nós.